Boa noite, TPL, professora Amélia, aqui na nossa aula de número 9 de processo de transformação. Espero que estejam todos bem, se cuidando e me acompanhando aqui através dessa nossa aula interativa, tá? Aproveitando que eu estou com a câmera, eu queria demonstrar para vocês, aliás, um dos livros que eu uso bastante aqui, ó, montando o conteúdo aí das nossas aulas para vocês, Plásticos Industriais. É do Eric Von Desgaard, e esse livro é muito bacana, tá? Muitas aulas vocês veem alguns esquemas que eu trago de processo, né? Eu coloco aí anexo nos slides para levar para vocês de uma maneira mais didática possível, e através muitas referências são através desse livro. É difícil a gente encontrar um livro recente, né, com uma literatura recente, que não seja uma literatura muito antiga, né, porque processo a gente sabe que sempre tem tecnologia envolvida e é sempre interessante nos mantermos atualizados, né. Então esse livro, além de fazer isso com uma excelência, ele também traz muita noção de materiais para a gente, que é uma que eu gosto bastante, sempre puxo nas nossas aulas, né. Entender o processo é fundamental. Mas quando a gente estuda na teoria o processo redondinho, né? E a gente sabe que na realidade, na prática, na indústria, não funciona totalmente dessa forma, né? Existem inúmeras aí variáveis que entram no processo, né? E a gente tem que lidar aí com defeitos de peça, com produtividade, com falha, uma série de problemáticas na indústria. Então é interessante a gente sempre ter esse know-how aí, entendendo os tipos de processos, mas também a versatilidade dele, né? Tipo de material, temperatura, até contração. Fizemos a aula passada uma aula bem bacana sobre contração. Montei um conteúdo bem direcionado, com base nas dúvidas que vocês me passaram lá no grupo de WhatsApp, tá? Então continue fazendo isso. Sempre que tiverem precisarem que eu enfatize determinado tema da aula, vocês me falam, tá? Como é uma disciplina que envolve muito conteúdo, eu venho explicando e vou trazendo os tópicos e vou explicando, tá? Conforme surja uma dúvida, faça como vocês estão fazendo, pontuem lá no nosso grupo, que eu enfatizo sempre na nossa próxima aula. Combinados? Então, a aula de hoje, a nossa disciplina aí de processo de transformação, ela vai segmentar dois processos, que são a termoformagem e a rotomoldagem, tá, turma? Termoformagem, nós já estamos encerrando, tá? É um conteúdo, assim, entre as duas que tem mais roupagem, em sentido de quantidade de processos que englobam, né, essa termoformagem, que faz parte aí dessa termoformagem. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco justamente sobre essas problemáticas, alguns defeitos que nós temos aí, que são comuns aparecerem na termoformagem, e é interessante a gente começar a identificar as suas soluções, tá? Vamos bater um papo sempre que preciso, vou expor alguns defeitos comuns em peças termoformadas, a sua solução, e aí eu sempre faço ênfase quando eu demonstro alguma solução, se eu trago algum tipo de ensaio, hoje eu vou trazer um tipo de ensaio para falhas, importante para a gente saber, ou se eu falo algum outro termo, utilizando, por exemplo, vamos falar um pouquinho, bater um papo sobre a questão de tempo. A aula passada falamos sobre contração, né? A temperatura aí atuante, quando você tem um aquecimento muito brusco, seguido de um resfriamento. A peça não tem tempo para se comportar, se reorganizar. Então é natural que surja aí contrações. A aula passada foi bem embasada nesse sentido, trouxe várias variáveis aí, tirando logicamente a temperatura que é incisiva nela. Ok? Hoje a gente vai bater um papo sobre a parte de tempos, explicar para vocês os tipos de tempos que nós temos e como ele influencia. Ok? Então, para que vocês consigam me acompanhar melhor aí através dos nossos slides, eu vou vou tirar, na verdade, a câmera. Depois a gente volta com ela, tá bom? No finalzinho da nossa aula eu volto com ela, mas acho que assim vocês conseguem me acompanhar de maneira mais efetiva. Então, nossa aula de número 9. Hoje nós vamos falar aí sobre os problemas e soluções da termoformagem, parte 1.
Eu chamei de parte um porque a próxima aula será sobre esse assunto, tá? Como é muito conteúdo, eu não quis deixar a aula tão pesada, para que ela fique didática e cumpra aí o seu objetivo, eu separei em duas partes, tá? Então, quando a gente fala sobre problemas e soluções de processo de termoformagem, é muito comum, né? Quando a gente começa a analisar aí os principais problemas e defeitos que ocorrem durante esse processo de termoformagem e suas possíveis soluções, a gente tem que levar em conta duas coisas muito importantes, tá, turma? Primeira coisa, os efeitos das propriedades da própria resina plástica. Lembra que a gente comentou, falamos muito, batemos muito sobre essa tecla? Quem é a matéria-prima aí? É a nossa resina termoplástica. Ela vem através de um pré-processo, é extrudada ou calambrada, e ela entra no nosso processo aqui como a resina plástica. Então, quando a gente fala sobre os principais problemas e defeitos, não tem como a gente não citar, né? Então, quais as propriedades dessa resina, né? Quais as características que a gente tem a partir dela que serão presentes aí no seu produto final, né? As propriedades do produto final serão determinadas por alguma propriedade básica que é presente na resina em questão, por exemplo, a densidade, peso molecular, distribuição de peso molecular. A gente sabe que os plásticos são macromoléculas, né? Nós temos plásticos aí, e a ideia, quando eu falo uma macromolécula, é que tem o alto peso molecular, mas existe muita variação de um tipo de resina para outra. Essa noção que nós precisamos ter, isso vai afetar profundamente aí em níveis de termoformagem, né? E o segundo, fora as características aí da resina plástica, o segundo são as condições desse processamento da resina. Então, primeiro, qual as principais características do meu material? Seguindo aí as condições de processamento da resina, tá? Isso é muito importante a gente ter uma noção. Primeiro, vou colocar até o laser aqui para eu conseguir ir acompanhando com vocês. Eu trouxe aqui um dos problemas que a gente sempre tem, que é muito comum presenciarmos, que é o tempo de resfriamento, tá? Tempo de resfriamento. A gente falou na aula passada sobre a contração, né, que se referia à temperatura, e agora eu falo com vocês sobre o tempo, né? Um dos principais problemas que nós temos em processo está relacionado com o tempo. Nesse caso aqui, o primeiro elemento para a gente analisar que eu trouxe foi ao tempo de resfriamento, né? Quando a gente usa tempo de resfriamento baixo, aí você vai me perguntar, mas é baixo em relação a quê? E tudo depende da sua referência, né? É baixo em relação a outro tipo de matéria-prima, mas, por exemplo, eu estou termoformando um polietileno, estou termoformando um PVC. Então, você sempre tem que ter as suas características, a sua noção em cima daquele material que você está processando, né? Que vai demandar temperaturas específicas. Quando a gente está usando material que requer uma temperatura maior, a gente consegue ver, né, através de consequências na peça, defeitos na peça. Quando a peça vem com uma formação, quando ela tem maior compressão, isso é visível principalmente com espessuras maiores de parede ou angulação na peça. Quando ela está com baixa resistência ao stress cracking, depois eu vou falar disso daqui para vocês. Quando ela tem baixa resistência ao impacto, né? Quando a gente tem essa diminuição de ciclo aí, que é aumento, né? Aumento de produção, porque você tem ciclos menores. Então, quando a gente observa esses tipos aí de problemas e soluções, né? Eles estão ligados intimamente, provavelmente, ao tempo de resfriamento que está sendo baixo. Qual é a nossa solução nesse primeiro momento? Aumentar esse tempo de resfriamento da peça. Provavelmente o seu material está solicitando, a sua resina termoplástica está solicitando aí uma temperatura maior de processamento, tá? Isso daqui é importante a gente começar percebendo, porque a partir que você está lá termoformando, injetando o material, conforme vai saindo os defeitos, você vai percebendo que tudo está relacionado às variáveis do processo como um todo, desde a temperatura até a pressão e fechamento lá do seu molde também tem a ver, tá? É interessante a gente ir, como técnicos, aí tendo uma noção de resolução de problemas. Essa baixa resistência ao estresse
stress cracking, que a gente chama, né? O que é, professor, o stress tracking? Até coloquei lá no seu exercício de fixação uma pergunta sobre ele, que é bem bacana a gente ter uma noção sobre esse tipo de efeito, né, sobre esse tipo de resistência. Quando eu falo cracking, vem do inglês que quer dizer quebra, né, quer dizer rachaduras, quer dizer estresse. Stress cracking é como se fosse a quebra de estresse, quebra de rachaduras, né, do material, quebra de estresse. Você acha que é só você que está estressado nesse momento? O material também recebe, né? A gente chama isso de fadiga no material. O material fica estressado, né? Essa quebra de estresse, essa rachadura. O que acontece? O que nós chamamos aí, turma, de resistência ao stress cracking está relacionado aí com o índice de fluidez. Falei bastante sobre o índice de fluidez quando eu falei de TG e TM, né? O índice de fluidez, o que acontece? Quando menores forem, olha a importância da química aí novamente, quanto menores forem as cadeias carbônicas do polímero, menor será a sua resistência ao stress cracking, tá? Portanto, deduz aí que para aplicações nas quais as propriedades resistência, a gente tem uma demanda, estamos produzindo uma peça que tem uma demanda aí por altas resistências mecânicas, né? Não é uma peça simples do setor de embalagem de uso único, não, é uma peça que você tem valor agregado, uma peça que você tem que oferecer uma resistência, principalmente quando você tem uma peça que você precisa oferecer resistência, provavelmente a gente tem que prolongar a vida útil dela, né? Então, nesse sentido, ter a escolha da resina, né? Qual resina você vai escolher nesse processo aí de projeto de seleção do material? Resinas com alto peso molecular, consequentemente, terão menor índice de fluidez, né? Então, se a gente puder escolher essa resina que tem maiores pesos moleculares, a gente tem menor índice de fluidez, que está muito ligado com o stress cracking, tá? Marca aí no seu caderno, stress cracking. Ele é utilizado muito na indústria, que a gente chama na parte de qualidade, na parte de P&D, pesquisa e desenvolvimento, justamente por ser um dos principais ensaios, turma, aplicados aí na indústria para prevenção de falhas, né? O próprio nome diz aí para a gente, stress cracking, quebra de estresse, né? Rachaduras, cracking vem do inglês, quer dizer rachaduras. Então, o que? É um ensaio que é aplicado na prevenção de falhas. Sobretudo, ele é muito usado aí na indústria de embalagem, de peças aplicadas que estarão em contato direto com fluidos. Isso é muito bacana. Dependendo do fluido que você está projetando aí para o seu recipiente plástico transportar, essa baixa resistência ao stress cracking pode provocar muitas fissuras na peça. Então imagina, você está transportando um material químico ou um fluido altamente volátil, você precisa ter esse cuidado, né, e comprovação de que a resina que você está colocando lá, ela vai atuar de maneira incisiva e de maneira segura, né? Então, a partir desse stress cracking, a gente consegue comparar diferentes materiais, né, fornecendo através dos ensaios, dos resultados do ensaio, uma base bem técnica aí na hora de escolher adequadamente o tipo de matéria-prima que você vai usar, evitando muitas falhas, né? Pensando nas falhas não só no momento que você está produzindo a peça, termoformando no nosso caso, mas também na hora de você prospectar, né, de você enxergar, você mapear a utilização dessa peça, ou seja, o consumidor final, no dia a dia dele. Né? São variáveis de processo que a gente usa muito quando a gente vai fazer ensaios físicos do material, tá? Vida útil do material depois de saída da fábrica na mão aí do consumidor final. Vou pedir para vocês pesquisarem lá no exercício de fixação, porque é bem bacana esse assunto. Então, a gente tem tanto o resfriamento baixo quanto o resfriamento alto, né? E esse stress cracking, gente, também é interessante para a gente entender um pouco do tempo de resfriamento da peça, né? Essas fissuras aí, essas falhas, normalmente elas aparecem
em defeitos na peça e a gente consegue ter uma simetria aí que a gente está utilizando a matéria-prima errada ou de maneira incorreta, com variáveis aí que não são adequadas aí à afinidade química que o material promove, tá? Então, fica sempre a dica. E a gente tem tanto o resfriamento alto quanto o resfriamento baixo, né? E aí, quando a gente tem o resfriamento alto, o que a gente vê na consequência aí de problemas na termoformagem? A gente vê o aumento do ciclo, temos a diminuição da produção e menor contração. Lembra que eu falei? A aula passada dedicamos aqui, ó, uma aula inteira para falar sobre contração. O tempo de resfriamento do material influencia automaticamente na sua contração. Lembra, todo material que ele recebe um aquecimento e depois em seguida um resfriamento vai sofrer um tipo de contração. Existe, até vocês pesquisaram na aula passada, né, a tabela de índice de contração que cada material consegue suportar, que seria a região lá que a gente chama o range de atuação numa contração. Passou daquilo, não é interessante para a peça. Aliás, a gente chama isso de um problema de peça, né? E mais uma vez, qual é a solução quando a gente encara nesse tipo de problema? Diminuir o tempo de resfriamento, né? Procurando sempre o ideal. Para a gente bater um papo melhor sobre isso, explicar para vocês, né? Essas duas problemáticas que eu trouxe aí para vocês, está associada com os tempos. E aí eu trouxe 2 slides explicando para vocês o que seriam, né? Como a gente pode enxergar os tempos. Aí uma variável de processo, assim como a contração e temperatura, super importante, né? Então, turma, vamos identificar aqui quais são os principais pontos de tempos no processo de termoformagem. Então, os tempos são extremamente importantes no processo de termoformagem, pois também definem a qualidade do produto final e devem ser definidos com precisão. Aqui ao lado, gente, a gente tem uma animação que eu estou mostrando para vocês, né? Um preenchimento de um molde, né? O vermelho está simbolizando que é a temperatura, termoformagem é a base de temperatura. Cada resina plástica vai me fornecer uma temperatura diferente no seu processo. O que elas têm em comum? Elas vão preencher o molde. Só que o que acontece? Dependendo, esse daqui é um molde super simples, de uma cavidade. Dependendo da região de molde que está acontecendo esse preenchimento, ela vai ter uma variável, uma dificuldade de preencher ao mesmo tempo. Lembra que nós falamos sobre isso na aula passada? Essa dificuldade de contração é justamente onde você gera pontos de contração na peça, né? Aqui a gente está demonstrando um preenchimento simples que está acontecendo de maneira até visível de forma uniforme. Mas se esse molde aqui tivesse regiões de parênteses diferentes, ponto de angulação, né? O que ia acontecer? Provavelmente você ia preencher uma parte mais rápida e a outra parte com menor tempo. E essa dificuldade de tempo de preenchimento, tempos diferentes na mesma peça, gera muitos defeitos, né? E aí eu trouxe aqui para vocês os principais tempos que nós chamamos no processo de termoformagem. Primeiro, colocação da chapa, né? A chapa, quando a gente chama, é a nossa placa termoplástica aí. O aquecimento em si, lembra? Primeiro eu aqueço o material e aí sim eu vou fazer a termoformagem nele. A termoformagem que nós chamamos é exatamente o que estou simbolizando aqui na nossa animação, que é o preenchimento. Estou fazendo a termoformagem, ou seja, começou a partir da máquina, ela está fazendo o preenchimento do molde, entrando aí, tentando fazer isso de maneira uniforme, justamente para diminuir a quantidade de contrações e evitar os erros consequentes. Em seguida que eu faço esse preenchimento, eu tenho o resfriamento. Depois que eu faço esse resfriamento, aí sim, essa etapa aqui é bem importante. Dependendo do material, ele requer um resfriamento maior, né? Justamente para diminuir contrações. Aí sim, depois desse resfriamento, eu tenho a abertura do molde e por final eu tenho a extração. Por que eu elenquei aqui esses principais tempos? Perceba que cada uma dessa etapa tem envolvendo tempo, né? Seja na colocação da chapa, seja no tempo de extração da peça,
na abertura com que o molde se localiza aí no processo, o próprio tempo mais específico de aquecimento. Perceba que todas essas etapas o tempo está envolvido, ou seja, é uma variável super importante. Vamos definir aqui de forma segmentada, tá? Então vamos separar a variável tempo aí em termofilmagem em 3 aspectos. Primeiro, o tempo de aquecimento, os 3 principais segmentos aí quando a gente fala de tempo, né? A gente tem o tempo, e perceba, turma, que o tempo sempre está muito associado à temperatura. Tempo, temperatura e pressão, você fecha praticamente as principais variáveis de qualquer tipo de processo de transformação, seja a termoformagem, dos primeiros que surgiram, até as injeções mais versáteis que nós temos hoje em dia, com emprego de tecnologia muito maior, tá? Então, tempo de aquecimento é o tempo suficiente e necessário para que a chapa atinja a temperatura de amolecimento e que tenha um estiramento perfeito. Esse estiramento perfeito da peça vai fazer com que ela tenha uma boa qualidade aí no final. É super importante esse estiramento. E nesse momento aqui, a gente vê alguns erros de fabricação no sentido de você colocar uma temperatura que degrade o material. Isso acontece muito, principalmente quando a gente está utilizando aditivos errados na peça, né? Porque às vezes a gente tem lá as temperaturas de processo, mas você tem temperatura de processo da resina virgem, por exemplo, ou uma resina que não foi processada, ou uma vez processada no caso de uma resina plástica. Mas quando você coloca aditivos nessa peça, a variação de temperatura dela modifica. É onde a gente encontra muitos erros, né? O operador ele não está levando em consideração a nova propagação dela de aquecimento, uma vez que ela recebeu algum agente de modificação. Isso é super importante. E temos o tempo de resfriamento, que é o tempo necessário para que a peça, após ser formada, ela possa ser extraída sem sofrer deformação, né? Lembrando que a etapa de extração aí é muito importante. A gente vê muitos erros, né? Até mesmo de erros grossos, assim, que a gente vê na indústria de termoformagem por conta da extração, né? Principalmente, turma, quando eu estou fazendo peças, e é uma das vantagens aí da termoformagem, de conseguir termoformar peças, né? Processar peças grandes, né? Peças com geometrias que a injeção, por exemplo, já não conseguiria. Então, quando eu faço a extração dessas peças grandes, com geometrias simples, mas peças com configurações bem superiores, aí a gente tende a ter uma dificuldade no processo de extração, devido justamente à sua geometria. Então, você tem um cuidado aí nesse tempo de resfriamento. Se você consegue alcançar o tempo de resfriamento ideal para sua peça, a sua extração vai ser sensacional, você não vai ter nenhum tipo de deformação. Dificilmente você vai ter, tá? E tem o tempo de ciclo total, que é o tempo desde que o molde se fecha, né? E tem essas seguintes operações, que a gente vai ter nesse tempo de ciclo total, enxergando todo o seu processo, né? Aqui ao lado a gente está demonstrando, mais ou menos de maneira simples, né? Esse invase, ó, que acontece em todas as regiões. Ó, perceba que aqui eu tenho definições, espessuras de, não espessuras de parede, mas você tem alongamento de peça diferente no seu molde, né? Então é natural que ela vai se preenchendo, ó, o molde vai adquirindo essa peça plástica que está chegando aqui, placa plástica, ela vai chegar em temperaturas diferentes nessas nervuras que o seu molde tem, né? Então, não é um molde uniforme, não é uma configuração uniforme nesse caso aqui. Então, esse tempo de ciclo total está levando em consideração tudo isso, até mesmo resfriamento e extração, né? E aí, um dos erros que eu até trouxe para a aula da aula passada, quando a gente não alcança, né, justamente esses 2 primeiros assuntos que nós abordamos, problemáticas que nós abordamos, que significa aí que faz relação com o tempo de resfriamento. Então, quando a gente faz essa relação com o tempo de resfriamento, a gente cai nesse tipo de sobrecompactação, né, que é justamente uma das dificuldades que a gente tem de injetar, quando a gente tem espessuras de preenchimento que não são balanceadas,
né? Ponto de injeção na aula passada, no caso de ponto de injeção, na termoformagem, a gente pode regular isso de acordo com o vácuo também, tá? Próxima aula eu vou trazer a parte 2 aqui das nossas problemáticas de termoformagem, vou trazer mais assuntos nesse aspecto. Gente, outro problema que costuma aparecer bastante, daí a gente não consegue, a gente consegue fazer, até passa no setor de qualidade aí, em teste visual mesmo, né? A gente tem vários testes físicos, mecânicos aí na indústria de plástico para garantir qualidade, para garantir que algumas propriedades específicas sejam asseguradas, né? Mas existem muitos testes que a gente consegue fazer, testes a olho nu, né? A gente consegue falar, só de observar a peça, a gente consegue perceber marcas superficiais, por exemplo, né? Pode ser por conta do molde estar sujo, e a gente sempre fala a importância, né, trabalhar na preventiva, né? A gente sabe que, às vezes, você parar um pouco e mapear essa gestão da preventiva, a gente sabe que hoje em dia, ainda mais em tempos de crise, né, você cuidar do molde, você ter um aparo melhor, ainda que a gente sabe que o molde de termoformagem é um molde bem mais em conta do que o de injeção, por exemplo, mas mesmo assim pode gerar, qualquer incrustação no molde pode gerar defeito na sua peça, né? Então essa preventiva é sempre importante. Temos a preventiva e temos a ação corretiva também, né? Dependendo aí desse controle de qualidade na sua peça. O molde também pode estar gasto, né? Usar um tipo de material, foi o que nós falamos, dependendo, nós temos uma série aí de materiais que podem ser utilizados na fabricação do seu molde, né? A gente usa muito o alumínio fundido justamente porque ele evita esse desgaste. Então, usou alumínio fundido, dificilmente você vai ter esse tipo de desgaste. Temos moldes de aços também, que tem até uma proteção, né, uma camada protetiva, que justamente dificulta isso daqui. A gente vê esses tipos de superfície, de marcas superficiais, mas quando a gente usa materiais que não são tão direcionados, assim, que tenham tanta qualidade superficial como aço, como o alumínio superficial. Mas tudo depende da forma como você utiliza aí no seu processo, né? Principalmente se você tem uma rotatividade muito alta aí na sua produção com o mesmo molde, né? Considerando também que a termoformagem te permite fazer ajustes no molde, né? Então, estou fazendo um projeto de molde aqui de termoformagem de uma peça específica, eu consigo fazer um ajuste no meu molde, na ferramentaria em si do molde, para conseguir termoformar outro tipo de geometria, desde que não sejam tão diferentes assim, né? Isso eu já teria uma dificuldade de fazer o mesmo na indústria de injeção. Porém, a gente até brinca que dependendo do processo que você esteja usando de termoformagem, você vai ter peças únicas, né? Porque dificilmente você não tem o mesmo controle de peças que você tem na injeção. Na injeção, o controle de espessura de parede, de alongamento, de estiramento é incrível. Você consegue assegurar o controle de qualidade, fica feliz com o processo de injeção, né? Você consegue assegurar essa repetibilidade, que é muito importante, principalmente se você faz peças aí de encaixe, né? Peça de encaixe que eu falo, por exemplo, na indústria automobilística, você faz peça, o setor de autopeça faz muito peça de encaixe. Então, se você tiver uma espessura muito diferente de um mesmo material, né, de um mesmo equipamento final, de produto final para outro, você vai ter problemas fortes aí no seu projeto, né? É recomendado esse tipo de processo por conta disso, né? E aí você tem a temperatura do molde, né? Quando ele está quente demais ou frio demais, né? E aí é sempre a alternativa é você ir verificando e fazendo os testes preliminares, né? Fazer uma bateria aí, injetar ou termoformar uma peça e ir acompanhando para ver como ela se comporta, dar um tempo de respiro da peça, né? Para que você consiga fazer aí o seu processo mais para frente, maior velocidade. Outra coisa que a gente percebe bastante é a moldagem completa, tá? Quando a lâmina, a área mesmo da lâmina, da nossa placa, ela não se conforma adequadamente no molde, principalmente quando a gente fala que é um detalhe podre de termoformagem, né?
detalhe pobre, desculpa, de termoformagem. Isso acontece basicamente quando eu tenho três coisas. Ou é a lâmina, que está muito fria, né? A gente tem que chegar com a nossa placa aí, com uma temperatura de aquecimento próxima, né? Para que não tenha, para que você consiga trabalhar essa uniformidade no aquecimento, que é muito difícil, principalmente quando você faz troca de material. A gente vê muito erro na indústria de plástico quando o operador lá da máquina está acostumado a trabalhar com material só. Ele está fazendo só termoformagem de PVC. Aí, ó, chegou uma demanda forte, a gente cancelou o PVC e a gente está entrando agora com polipropileno. Ele provavelmente, as primeiras peças que vão sair com essa dificuldade, porque o operador acostumou a trabalhar com o tipo de material, sabe? Decora o que vai acontecer com o material. Só que a gente mudou, às vezes é o mesmo tipo de molde, mesmo tipo de espessura, de ranhuras, só que você mudou o material. E aí? Você tem que, primeira coisa, enxergar como esse material está chegando, né? Para você tentar melhorar a uniformidade, o vácuo suficiente. A gente sabe a termoformagem a vácuo, por exemplo, que nós estudamos, né? Checar aí os orifícios do vácuo, né? É o vácuo que vai promover essa uniformidade na sua moldagem. Então, se você percebe que a sua placa, que a sua peça está saindo com moldagem completa, quando eu falo moldagem completa, eu falo é como se estivesse olhando o seu produto, assim, sua peça termoformada. Existem regiões de preenchimento total, ou seja, 100% está dentro, e existem regiões que não estão preenchidas corretamente, né? O ponto de invase dela foi provavelmente afetado. Então, primeira coisa, enxerga o seu vácuo, né? Aumentar o número de orifícios dependendo, mas testa o material para ver se é problema com ele antes de a gente enxergar o vácuo, né? E nesse caso, o vácuo ele pode não oferecer o esticamento, né? Esse estiramento que a gente fala, que suficientemente rápido. Então, se o vácuo não oferece esse esticamento, esse estiramento, o que acontece? Ocorre o preenchimento do molde de maneira incompleta, porque o vácuo não atendeu ao mesmo tempo aí em sentido de preencher toda a peça. Então a gente pode ver a capacidade que está acontecendo esse bombeamento desse vácuo e enxergar também o tamanho dos orifícios que estão saindo, principalmente quando for múltiplas cavidades, tá? Então, vamos falar mais sobre essa parte de vácuos na próxima aula. Essa aula aqui eu dediquei mais para a gente começar a bater um papo sobre tempos, tá bom, turma? Então, essa daqui é nossos exercícios de fixação da aula de hoje, da aula de número 9. Eu estou pedindo para vocês, perceba que tudo que eu peço aqui no exercício de fixação é o que já foi abordado aqui durante as nossas aulas, tá bom? Eu nunca peço nada que a gente não tenha conversado. Às vezes alguma pesquisa que eu acho interessante, até para vocês, a nível técnico mesmo, não só na nossa disciplina, tá? Voltei com a câmera aqui para a gente se despedir aqui, a aula chegando ao fim. Então, eu peço que vocês pesquisem o número 1 e o número 2 das questões. Hoje a gente bateu bastante aqui a tecla, que foi a questão de tempo, né? Como essa variação de tempo influencia decisivamente aí o seu processo. É lógico, a gente está puxando aqui para termoformagem, mas poderia ser qualquer tipo, inclusive a injeção. É comum, turma, eu sempre citar muito a injeção, comparar um com o outro, tá? Porque é um processo que tem aí a sua concorrência, né? É lógico que a gente vê vantagens quando a gente fala de tempo na termoformagem, a gente tem muitas variáveis, a gente tem muito mais variáveis de processo na injeção do que na termoformagem, justamente porque é um processo que te dá um produto final muito mais preciso quando comparado dessa repetibilidade que eu mencionei para vocês, né? Então, logicamente, um processo que vocês têm, em que você consegue chegar no produto final, e nas bateladas que a gente fala que é ciclos de produção, né? E ciclos de produção, o mais perfeito, o mais próximo, com regiões aí de tolerância, de espessura, o mais próximo uma da outra, é lógico que esse tipo de processo vai te demandar variáveis mais estritas, né? Isso é natural.
né? Como termoformagem a gente não tem essa precisão toda, a gente trabalha com menor ciclo aí, quando a gente enxerga as variáveis de modo geral, são variáveis mais simples, mas ainda são importantes de serem estudadas, direcionadas e apresentam mesmo assim muitos tipos de defeitos, tá? Então, item 1 e item 2, simples, foi pontuado aqui para vocês. E o terceiro eu peço que vocês façam aí uma breve pesquisa sobre o stress cracking, que é um tipo de ensaio, eu mencionei aqui na aula, muito bacana, não sei se vocês já ouviram falar, depois me conta lá, mas é um ensaio muito legal quando a gente começa a enxergar a prevenção de falhas, né? Eu vejo muito esse tipo de processo sendo realizado no setor de não só de qualidade final, né, da peça, para você liberar ela num certo tipo de processo, mas principalmente em áreas de P&D, né? Você vai trabalhar com um tipo de... Você vai fazer a indústria de autopeças, faz bastante isso, indústria química, embalagem de recipiente de fluidos, né? Químicos, por exemplo, você tem uma certa volatização, que a gente chama, né? A parede química, o polímero, essa afinidade química. Então, você faz bastante stress cracking para embalagens, para você identificar se haveria com certo tipo de vida útil desse material, aí prolongando uma vida média dele, se haveria um tipo de rachadura, que a gente chama, né? Cracking, rachadura, ou até mesmo uma fissura. E essa fissura provocaria uma resistência mecânica infundada para o seu material, ou seja, em P&D é muito utilizado para você selecionar qual material melhor que te atende aí numa determinada proposta de projeto. Ok? Ficamos por aqui nessa aula. Aguardo o exercício de vocês de fixação. Meu e-mail está com mensagem automática, não esqueçam, tá? Então espera um pouquinho, verifica o spam, que vai chegar uma mensagem de recebimento. Turma, até a próxima aula.